Louvamos a Deus por mais um dia. Damos graças a Deus também por sua vida. E louvamos a Deus pela sua palavra, suas promessas. Quero também louvar a Deus porque cada dia vemos que a palavra do Senhor se cumpre e que ela é verdade. E tudo está acontecendo como ela já predeterminou. Disse o Senhor nosso Deus, antes das coisas acontecessem, Ele já predisse todas as coisas. Então é suficiente para tirar qualquer teoria de que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus, nosso Deus e Pai, muito obrigado por nossas vidas. Obrigado pelos amores das casas. Obrigado, Deus, pelo que tem sido em nossas vidas. Queremos que o Senhor esteja cada dia, Deus, sendo através de nós no mundo inteiro. E capacita-nos para que possamos fazer a boa obra do Senhor, para que possamos glorificar o Teu santo nome. E nesse tempo, Pai, que ainda nos resta, que possamos, Pai, desempenhar o nosso papel de servos do Senhor, ministros do Senhor, para que possamos, Deus, ver pessoas edificadas, lavadas, redimidas pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso nós pedimos que o Senhor venha dar-nos fome e sede de Ti, Pai. Dar-nos fome e sede por Sua palavra. Dar-nos amor pelas almas também. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Que a bênção de Deus seja sobre cada casa, cada lar, cada família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar um louvor. Todas as tribos, de tantas culturas, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, seja seu santo nome, Cristo Jesus presente. Nós só nos resta tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar e abrir o altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendita seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente. Presente aqui.
Mateus. Você pode abrir sua Bíblia aí em Mateus 24. Mateus 24, versículo 14. Pode ser no 12. Mateus 24, do 12 ao 14, então. Mateus 24, do 12 ao 14. Diz a palavra: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará, mas quem fica firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Ressaltar o versículo 14. E a boa notícia do reino, as boas novas, pode ser aí na sua tradução. E as boas novas do reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então, esse sermão escatológico do capítulo 24 de Mateus, né, traz muitos sinais, acontecimentos, profecias que antecederão a vinda do Senhor Jesus. E 14 ele diz que o Evangelho será pregado para testemunha a todas as nações, virá o fim. Né, para que Jesus venha. Falta acontecer todas essas profecias e falta também o Evangelho ser pregado a todas as nações. Então, há um grande número de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, há povos não alcançados, continente africano, até no próprio continente sul-americano, na Ásia, ainda tem muitos que ainda não foram alcançados, e muitas pessoas muitos missionários estão envolvidos nesse projeto. Só que algo interessante é que o que se levava tempo para traduzir, por exemplo, um exemplar da Bíblia para uma etnia, hoje em dia, com as ferramentas que se tem, né, com as tecnologias modernas, isso é mais rápido. Um missionário americano, ele passou de um povo chamado Sacaré Maué. Ele passou 5 anos dedicado e ele conseguiu traduzir somente o Novo Testamento para aquele povo. Muitos se converteram, né? Mas parando hoje para traduzir o Novo Testamento com a tecnologia moderna, tem as ferramentas avançadas, isso é mais rápido. Então, isso
o mundo será, em breve, será alcançado, em breve, essa profecia que estará se cumprindo, né, de Mateus 24:14, o Evangelho estará sendo pregado a todas as nações, para testemunho, né, para que ninguém seja inocente, e aí Cristo vai. Respeito a você, a essa tarefa de o Evangelho ser pregado, né? Onde se encaixa você e eu nessa tarefa? Você pode dizer, mas eu não quero para a África, trabalhar como missionário no meio de uma onde nunca ouviu o Evangelho, né? Os missionários que lá vão, né? Você pode ser também um abençoador, um mantenedor de missões mundiais, né? Você pode também orar por missões mundiais, e também você pode ser enviado também, se quiser, né? Depende do chamado de cada um. Mas todos nós temos um chamado, todos nós estamos incumbidos com esse Evangelho do Reino para que ele seja pregado. Então, há pessoas que elas ouvem de Cristo, mas o que ouvem superficialmente, né? Ela nunca fez um estudo bíblico, ela nunca fez nunca ouviu um plano de salvação, né, ministrado na vida dela, né? Nunca alguém sentou para fazer um curso bíblico. Muitas e muitas pessoas. Se você for olhar ao seu redor, for fazer uma pesquisa, anunciar o Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo. Eu peguei um dado aqui acho que é da Missões Portas Abertas, né? Deixa eu ler para você. Morte de cristãos aumenta 40% em 2018, diz a organização Portas Abertas. Portas Abertas é uma organização missionária, né? Uma ONG missionária. Então, isso está... Por que está aumentando a morte de cristãos? Porque o Evangelho está entrando em países onde o Evangelho é proibido. Então, em cumprir essa tarefa de Mateus 24:14, né? Pessoas estão perdendo a vida, na verdade ganhando a vida, né? Jesus disse que quem perder a sua vida por minha causa achará, mas quem tentar preservar a sua vida perderá. Então deixa eu ler o artigo aqui. Morrer ou ser perseguido por causa da fé tem feito parte dos riscos enfrentados por 245 milhões de cristãos mundo afora. Em seu levantamento de 2019, a organização não governamental Portas Abertas registrou 4.305 casos de pessoas mortas por serem cristãos, o que representa um aumento de 40,4% na comparação com a pesquisa anterior. A mais recente lista mundial de perseguição, divulgada nesta quinta-feira, dia 16, cobriu o período de 1º de novembro de 2007 a 31 de outubro de 2018. A entidade observou o crescimento de 65% no total de pessoas detidas, sem julgamento, sentenciadas e presas. 3.150 cristãos, 133%, né?
Os que morrem subiu em relação a 2017, né, a pesquisa anterior, subiu 40%. E os que são detidos, né, que estão presos, que não passam nem por julgamento nem nada, isso a mídia, né, satanista não divulga com toda certeza. 133% subiu em relação à pesquisa anterior. Nos ataques à igreja e edifícios cristãos no mundo, 1.847 templos sofreram ataques de 2017 a 2018. O quadro levantado ano passado, o quadro levantado ano a ano pela Portas Abertas aponta para o recrutamento da perseguição aos cristãos, especialmente no Oriente Médio, na África e na Ásia Oriental, onde grupos extremistas atuam como os principais responsáveis pela violência. Se a Coreia do Norte continua a ser o país mais avesso à presença de cristãos em seu território, a Nigéria tem se mostrado uma nação altamente perigosa aos seguidores da fé cristã. No ano passado, 3.731 pessoas, isso é 2018, 3.731 pessoas morreram no norte e no cinturão médio desse país africano, na Nigéria, onde se concentra uma população majoritariamente muçulmana. Em 2017, esse total chegara a 2.000, né? Em 2018, 3.731 pessoas morreram. Se você for procurar aí alguns vídeos, vocês vão ver pessoas sendo mortas, né? Um dia desse eu assisti a execução de 3 rapazes, julgo eu que ser adolescentes, né? Eles queimaram os 3 rapazes, isso na Nigéria. A Nigéria tornou-se um dos países mais violentos do mundo contra comunidades cristãs nos últimos 4 anos, explica Marco Cruz, secretário-geral do Portas Abertas no Brasil. Todos os casos de mortes se deram na região ocupada por 12 estados que abraçam a Sharia, as regras extremas do islamismo, o que são controlados pelo grupo terrorista Boko Haram. No estado nigeriano de Plateau, em julho passado, a Câmara dos Representantes chegou a qualificar como genocídio as mortes de cristãos por causa da fé. Recordista no país, esse estado registrou 1.885 assassinatos. Esse estado de Plateau. Só nesse estado da Nigéria, 1.885 assassinatos, segundo o levantamento da missão Portas Abertas. Segundo Cruz, um dos principais problemas na Nigéria está na declaração dos ataques e das mortes como perseguição religiosa pelo governo, que prefere atribuir os crimes a conflitos étnicos e tribais. Ou seja, não vai aparecer lá na mídia, nem na mídia mundial, nem na mídia nigeriana, que essas pessoas foram perseguidas por causa da sua fé. O que eles vão noticiar? Ataques, conflitos tribais, né? Não vão divulgar de que foram perseguidos por causa da sua fé. Não vão dizer que foram mortos porque eram cristãos. Eles vão dizer que foi guerra civil. Na parcela sul do país, as comunidades cristãs prosperam e vivem sem ameaça de perseguição. A parte sul, somente a parte sul da Nigéria é que os cristãos vivem mais livres. O restante do país
extremamente violento com cristãos. O governo nigeriano não tem tomado iniciativa para reduzir essas perseguições e nem sequer as reconhece, afirmou. Outros 3 países da África, República Centro-África, Somália e Etiópia, figuram nas posições seguintes dos locais mais temíveis à vida dos cristãos. Na RCA, que é a República Centro-África, né? Porém, o número de casos caiu 500 em 2017 para 146 no último levantamento. Ainda assim, o país figura no triste segundo lugar. Em terceiro, a Somália registrou 50 mortes no ano passado, mais do que o dobro do período anterior. 23 na Etiópia. Os assassinatos de cristãos saltaram de 3 para 31. Isso, na Etiópia. Nesses 3 países, as mortes e perseguições a cristãos são impulsionadas por grupos terroristas. Na RCA atuam o Boko Haram e o Exército da Resistência de Deus, o LRA, na sigla em inglês. Somália e Etiópia, entre outros países do Chipre da Ásia, que é uma região, são aterrorizados pelo Al-Shabaab, o mesmo autor de um atentado na terça-feira 15 em Nairobi, no Quênia. A falta de oportunidades para jovens nesses países os tornam alvos fáceis de aliciamento por grupos extremistas sauditas que, depois de doutriná-los, os devolvem a seus países de origem para fomentar o racismo, afirma Cruz. Os radicais muçulmanos atuam em favor de enriquecimento de regras locais contra outras religiões e até mesmo para proibir o acesso de cristãos às escolas e aos empregos. Segundo Cruz, a perseguição aos cristãos não se dá apenas nas nações ou nas ações violentas registradas pelo levantamento do Portas Abertas. A intolerância expressa no dia a dia, que no limite acaba por expulsar os cristãos de seus lugares de origem, como acontece com os nigerianos refugiados no Camarões, e a destituí-los de oportunidades. Conheci lugares no Egito onde os cristãos não têm onde enterrar seus mortos. Eles acabam sepultados em locais longínquos. No ranking geral da perseguição contra cristãos, que inclui os julgamentos e prisões por causa da fé e a destruição de templos, a Coreia do Norte continua em primeiro lugar. Como em 2017, o país que deverá ser visitado neste semestre pelo Papa Francisco, chefe da Igreja Católica Romana, não permite nenhum tipo de culto religioso e autoriza apenas a adoração a seu líder, Kim Jong-un. Segundo Portas Abertas, apesar de suave degelo das relações de Pyongyang com os Estados Unidos, desde julho passado não há sinais de melhoria nas condições de vida dos cristãos norte-coreanos, estimados entre 2.000 e 4.000. Entre 50.000 e 70.000 deles estariam confinados em campos de trabalhos forçados. A China, que está em 27º lugar no ranking geral, é campeã em detenção de cristãos sem julgamento e em prisões. O levantamento de 2019 registra que o país deu esse tratamento a 1.131 pessoas por causa da sua fé cristã. Na pesquisa anterior, esse total era de 134. Então, houve uma subida também na China. Segundo Cruz, Pequim adota um discurso mais aberto e chegou a firmar um acordo com o Vaticano no ano passado que poderia aliviar a perseguição a cristãos chineses, mas na prática seu governo gostaria de retomar as restrições e punições da época da Revolução Cultural. As comunidades cristãs legais têm de admitir a presença de controles policiais em seus cultos. As clandestinas se arriscam à repressão. Então,
Mas temos aqui na América do Sul também México, em 9º lugar no ranking de mortes de cristãos por causa de sua fé no levantamento de 2019, com 15 assassinatos, quase o dobro dos 8 registrados na pesquisa anterior. Então, no México também tem subido o número de cristãos mortos por causa do Evangelho. A Colômbia está em 15º lugar, com 7 mortes de cristãos. Cruz explica que em ambos os países, além da perseguição de organizações de narcotraficantes, líderes cristãos enfrentam a resistência de comunidades indígenas que contam com autonomia para fixar regras próprias. No estado de Oaxaca, no México, a comunidade de Nueva Jerusalém fixou uma placa na qual avisa aos recém-chegados de que a evangelização está proibida ali. No estado de Chiapas, iniciativas semelhantes são tomadas. Então, para que houvesse um avivamento, né? Nós sempre vimos que a igreja precisou passar por perseguição. Então, na China diz que está havendo, apesar da perseguição, muitas pessoas estão se entregando a Jesus. Por quê? Porque onde há perseguição, também há crescimento de cristãos. Foi assim com a igreja primitiva. Em meio à extrema perseguição, ela cresceu tanto, né? Tanto que ganhou o mundo inteiro e vem ganhando, na verdade. Então, na verdade é necessário, né, perseguição para que fique provado de que Jesus falou a verdade. Vocês serão odiados no mundo inteiro por causa do meu nome. E ainda tem uma outra notícia. Missionários calculam que todos os dias 70 mil pessoas morrem sem ter ouvido falar de Jesus. Isso deve nos assustar. Então, 70 mil pessoas morrem sem ter ouvido falar de Jesus. Isso deve mexer com o nosso coração. E se uma dessas pessoas for meu parente? E se uma dessas pessoas for meu vizinho? Se uma dessas pessoas for meu colega de trabalho, né? Como é que nós vamos ficar diante de Deus quando Ele for cobrar de nós, né? O nosso empenho em evangelização. Por isso que eu disse para você, talvez você não vai ser missionário na África, mas Deus está chamando você para ser missionário na sua rua, ou você ser um missionário no meio dos seus parentes, você ser um missionário no seu lugar de trabalho, né? Você ser um missionário para os seus vizinhos. Não sei, só sei que tem uma tarefa para fazermos, e Jesus disse que Ele virá após a igreja concluir essa tarefa. Um grupo de entidades missionárias internacionais realizou um estudo e concluiu que atualmente há 2,5 bilhões, ou seja, 2 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo que não ouviram falar sobre Jesus Cristo e o plano de salvação. Nesse cenário, 70 mil morrem, nessa estimativa mundial, que 70 mil morrem
todos os dias sem conhecer o Evangelho. O caso de uma tribo de animistas na Índia, que costumava caçar cabeça, você pode procurar aí os caçadores de cabeça. Eles foram evangelizados apenas com o livro de João, por falta de um exemplar completo da Bíblia. Foi usado para ilustrar o poder transformador da palavra e alertar sobre a necessidade de investimento em missões. Ou seja, alguém só com o livro de João entrou lá nessa tribo que era extremamente perigosa. Olha o nome da tribo, Caçadores de Cabeça. O relato foi feito por John Pudite, presidente da... Cadê? Opa, aqui. Esse John L. Pudite é presidente da Bible for the World, ou Bíblias para o Mundo. De acordo com a informação do portal The Christian Post, falando sobre suas origens, ele contou que seus ancestrais, ele é um ancestral dessa tribo aí, dos caçadores de cabeça, seus ancestrais nasceram nasceram na China, né? E migraram para o território da atual Índia há mais de um século. Era uma tribo animista, seminômade. Eles haviam adotado uma prática muito desagradável de caçar cabeças. Isso foi antes do Evangelho chegar há 100 anos atrás. Contou, antes de acrescentar que foi necessário apenas uma única cópia do Evangelho de João e uma breve visita de um acompanhamento pelo missionário que o enviaram. Dessa forma, aquele povo foi transformado de caçadores de cabeça em caçadores de corações para Jesus Cristo. Alegrou-se Pudite. Vimos que se espalhou pela nossa tribo quando meu avô, um dos primeiros cristãos, e os outros cristãos primitivos levaram a mensagem da salvação para outras tribos. Relembrou durante o Dia Internacional da Oração pelos Não Alcançados, no último domingo 20 de maio. Outros grupos missionários também destacaram seus trabalhos no evento organizado pela Focus on the Family, enfatizando a necessidade de levar a mensagem a todos os povos. Os cristãos concordaram que o Evangelho é transformacional, ou seja, onde o Evangelho chega, ele transforma. Disse Ruth Kemen, da Mission Network News, ao ponderar que é preciso agir de forma mais objetiva, pois o grande número de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho apresenta um desafio significativo para a igreja. Então, amados, nós tivemos um grande evento no Brasil um dia desses, chamado Descender, e milhares de jovens atenderam a esse chamado. Um missionário lá fez um apelo e uma convocação, e várias pessoas, muitos jovens ali. O evento foi feito em 3 estádios, né? Simultaneamente, 3 estádios, todos os 3 estádios lotados de cristãos, e ali muitos jovens foram impactados por missões, né? E esses jovens, né, brasileiros, estarão incumbidos, estarão trabalhando nessa missão de espalhar o Evangelho. Você também está conclamado a fazer parte dessa missão, de ser um espalhador de chama, um espalhador da brasa viva do Evangelho, o Evangelho transformador de Jesus Cristo. Então, amados, é para você, é para mim, é para a igreja, essa tarefa da reta final, né? Se você está gostando desse mundo aqui, então você vai ficar bem acomodadinho no seu sofá e não vai fazer nada. Mas quem não está mais gostando desse mundo que nem eu, nós vamos trabalhar para que esse Evangelho seja pregado aos 4 cantos da terra e Jesus venha, né, para acabar com esse sofrimento. Ninguém aguenta mais essa quarentena. Amém? Um missionário, ele pregou
o evangelho para um nativo, e o nativo um africano, eu esqueci qual foi a tribo, esse é um caso verídico. E o nativo, no outro dia bem cedo, já estava arrumando as coisas para ir para a sua tribo, e o missionário havia evangelizado ele tinha aceitado e fez a oração de entrega, o missionário orou por ele, e no outro dia bem cedo, o missionário viu ele se arrumando para ir embora, de volta para a sua tribo, e ele disse: mas eu ainda não terminei, você precisa passar por um discipulado. Eu lhe expliquei apenas um versículo da Bíblia. Ele disse para o missionário: se eu preciso voltar urgentemente. O meu povo não conhece nem esse versículo que eu acabei de conhecer. Eles precisam conhecer pelo menos esse versículo que eu conheci, que me levou a conhecer Jesus. Então, imediatamente ele partiu da casa do missionário. Creio que depois o missionário concluiu o trabalho de discipulado, mas ele partiu no outro dia bem cedo, se converteu de noite, no outro dia bem cedo partiu para a sua tribo, porque sabia que a sua tribo estava urgentemente precisando de Jesus Cristo. Nem aquele João 3,16 eles conheciam, por isso ele se apressou para que eles pudessem conhecer pelo menos João 3,16. Então, e você tem a Bíblia na sua casa, né? Talvez tenha até mais de uma Bíblia. O que falta é compartilharmos as verdades que nela, ter essa mesma sede que esse nativo teve, né? Para levar Jesus para a sua tribo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa fazer parte desse projeto, o último projeto de Jesus aqui na terra, pregar o Evangelho a todas as nações, então virá o fim. Glória a Deus por sua vida, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nada tem parado a tua igreja. Em meio à perseguição, ela continua a florescer. E o sangue daqueles, Deus, que morrem, continua a florescer e frutificar, e outros, Deus, vão renascendo desse sangue, outros vão conhecendo o teu santo nome. O testemunho dessas pessoas, Deus, tem trabalhado em vidas, tem transformado corações mundo afora. Essa verdade que liberta, Pai, que um dia nos alcançou. Que o Senhor nos dê essa mesma ousadia, a mesma intrepidez, a mesma coragem, Deus, para semear a sua palavra. Em nome de Jesus, capacita os teus filhos. Nos ajude, Deus, a entender cada dia mais a sua palavra, para que possamos compartilhá-la com todos aqueles que estão urgentemente precisando da verdade. Por isso, em nome de Jesus, capacita a tua igreja, nos incomoda, Pai, com o teu Santo Espírito, para que possamos, Deus, não ficar ociosos, nem de braços cruzados, enquanto há uma tarefa tão importante a ser feita. Em nome de Jesus, abençoe cada casa, cada família, é o que nós te pedimos, que o Senhor venha com a sua graça, o seu amor, a sua proteção, suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.